para você evitar um problema com abuso, né, para que teu filho seja abusado, é você oferecer para a criança educação sexual. E quando a gente fala de educação sexual, muitas pessoas entendem que a gente está falando de ensinar a criança a ter relações sexuais. E uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Educação sexual não é sobre pegar a criança e ensinar a criança a fazer sexo. Isso é descabido, isso não existe simplesmente. Educação sexual é você sentar com a criança e explicar quais são as partes privadas do corpo, aonde que as pessoas podem mexer, quem pode mexer. É muito interessante que a criança saiba que não é todo mundo que pode pôr a mão nas partes íntimas dela. A criança precisa saber quais são e o que são, por que são partes íntimas. Porque muitas vezes o adulto que é mal intencionado, a pessoa que é mal intencionada, a gente tem na cabeça que essa pessoa vai amarrar a criança e vai abusar da criança num cenário horrível, em que a criança tá amarrada, chorando, e isso geralmente não acontece. Isso geralmente não acontece. As pessoas que abusam sexualmente de crianças, elas fazem isso de uma forma que a criança nem percebe que está sendo abusada. Ela até pode ficar incomodada, perceber que tem algo estranho, mas não fica óbvio, porque a criança não é amarrada, levada para um cativeiro e abusada. Existe casos assim, mas é a minoria da minoria. A maior parte dos abusos, a pessoa compra brinquedo para a criança, dá um doce para a criança, coloca aquilo como se fosse uma brincadeira, coloca aquilo como se fosse um carinho, coloca aquilo como se fosse normal, e não é. Mas para a criança passa essa sensação. Não é uma situação da qual a pessoa vai maltratar a criança ao ponto dela gritar, dela ficar marcada, dela ficar incomodada. Muitas vezes aquilo vem em formato de brincadeira, de carinho. Você tá entendendo? Nem todo abuso é uma cena de filme de terror. Nem todo abuso é do jeito que a gente imagina que ele vai ser. Então, explicar para a criança o que são as partes íntimas, quais são as partes íntimas e quem pode tocar nas partes íntimas é extremamente importante, porque não é todo mundo. O pai, a mãe, a avó, a babá, as pessoas próximas que trocam a fralda da criança, que dão banho na criança, precisam limpar, precisam manipular, mas acaba ali. Não é todo mundo, não são os amiguinhos, não são os tios, não pode ser. E a criança tem que saber disso. E isso é educação sexual. Quem pode tocar? Quando pode tocar? Porque você tocar o bumbum da criança porque você está dando banho é completamente diferente de você fazer isso em outro contexto. Então até o contexto a criança precisa saber. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, o que evita, o que previne abuso sexual, antes de mais nada, é a educação sexual. De onde pode mexer, o que a gente tem que tampar, por que a gente não mostra em público essas partes, por que elas são íntimas, né? Por que elas são privadas? Se acontecer de alguém tentar mexer, de alguém tentar fazer alguma coisa, o que a criança faz? Então esse tipo de orientação a criança tem que ter também. E é o seguinte, para que a criança conte para você que ela apanhou ou que ela foi abusada sexualmente, precisa existir entre vocês um vínculo muito forte, precisa existir uma relação de confiança. E é por isso que eu bato tanto na tecla de que os filhos não podem ter medo dos pais, porque se você bate, se você grita, se você castiga, se o seu filho tem medo de você, numa situação dessa ele não vai querer te contar, ele vai querer fugir de você, porque a criança acha que ela tá fazendo alguma coisa de errado. Ela não tem a ideia, a concepção de que a culpa é do adulto abusador. A criança acha que a culpa é dela, que ela tá fazendo alguma coisa de errado, sendo que ela não tá. Ela precisa confiar em você para te contar. E só existe confiança onde existe vínculo, onde existe abertura. A criança que não confia em você, que não pode contar com você, ela não vai te contar simplesmente. Quando eu era pequena, eu sofri mais de um episódio, acredito que uns 3 vezes, agressão da minha madrasta, né? A esposa do meu pai. Meus pais sempre foram separados e eu sempre tive padrasta, eu sempre tive madrasta, convivi com os dois lados, né? E eu devia ter uns 4 anos, 3, 4 anos, e a minha madrasta me bateu, ela simplesmente me agrediu. Se você me perguntar o motivo que ela fez isso, eu não lembro, eu era uma criança muito pequena e não importa o motivo, você não bate numa criança. Não se bate numa criança, principalmente porque ela não era nem mãe nem pai, e ela fazia isso realmente no sentido de agressão, tá? Não era a questão de que eu quebrei um copo e apanhei, não. E mesmo que fosse, ela não tem esse direito, ela não tem esse direito. E batia de verdade, de ficar marcada, de ficar roxa, tá?
E eu sofri aí a agressão da minha madrasta. Ela me pegava pelo braço, me chacoalhava, me batia, enfim. E o que eu fiz? Eu contei pra minha mãe. Eu era uma criança pequena e eu contei pra minha mãe. Quando eu contei pra minha mãe, a minha mãe acreditou e a minha mãe me protegeu. Só que para eu contar para minha mãe, eu tinha que ter certeza que ela não ia brigar comigo. Eu tinha que ter certeza que ela ia acreditar em mim. Eu tinha que ter certeza que eu estava numa relação segura. Entende? Eu apanhei 2 vezes, 3 vezes, acho que não passou muito disso. E sobrevivi e ficou tudo bem. Mas tem criança que apanha a vida inteira, tem criança que morre espancada, tem criança que fica com sequelas disso, porque os pais não sabem, porque os pais não viram, porque a criança não consegue contar, ou porque os pais viram e ignoram, porque ainda existem esses casos, infelizmente. Então, para a criança passar por isso e conseguir contar para você, porque é você quem vai salvar literalmente a criança dessa situação, tem que existir vínculo. Teu filho não pode ter medo de você. Eu apanhei, estava na casa do meu pai, apanhei da minha madrasta, voltei para minha casa, contei para minha mãe, ela me defendeu. Primeiro, ela acreditou em mim. Ela não achou que eu tava mentindo, que eu tava falando uma besteira, ela acreditou em mim. Até porque eu tava marcada. Só que você olhar uma criança roxa, marcada, fica aquela questão, pode ter caído brincando, se machucado brincando. Apesar de existir a marca, não tinha como ter certeza absoluta que aquela marca havia sido uma agressão e não uma criança que caiu brincando. Então, existe esse cenário também. Mas a minha mãe não duvidou de mim. Ela acreditou, ok, se ela tá me falando isso é porque é verdade. Principalmente porque eu era uma criança que não apanhava. A minha mãe não me batia. Eu não apanhava nem da minha mãe nem do meu pai. Então, um dia que eu cheguei falando que eu apanhei, foi uma situação completamente estranha. Porque nem dos meus pais eu apanhava. Veio uma pessoa que não é nem pai nem mãe que queria me bater. Entende? E eu me senti confortável e acolhida no momento em que eu falei, olha, fulano me bateu. E a minha mãe foi lá e me defendeu. Tanto é que o problema se resolveu. Não se repetiu depois muitas vezes. Acho que aconteceram 2 vezes. E depois se resolveu. Mas houve esse momento do qual a criança, eu criança, fui lá, confiei para poder contar. Então teu filho tem que confiar em você. O teu filho tem que confiar em você. O teu filho tem que ter noção de limite. O que um outro adulto pode fazer com ele? Se ele apanha em casa, ele vai apanhar fora de casa e achar que é normal. Se ele apanha do pai e da mãe, ele vai apanhar da madrasta e achar que é normal. Minha mãe também me bate, por que ela não pode? Entende? Eu era uma criança que não apanhava. Pra mim foi muito óbvio que aquilo não estava ok. Porque eu não apanhava. Agora, se a criança é agredida dentro de casa, mesmo que seja, eu bati pra educar, ela vai aceitar agressão na rua. Ela vai aceitar agressão de namorado, de namorada, de colega, de madrasta, de outras pessoas. Porque ela não sabe que aquilo não pode. Porque pra ela é normal, ela apanha em casa, é óbvio que ela vai apanhar de outras pessoas na rua. Então, conversar com a criança sobre respeito, sobre limite. Até onde ela pode ir com as outras pessoas e até onde as outras pessoas podem ir com ela. Entende? Então, essa é a parte mais básica no que diz respeito a proteger a criança de abuso. Tem mais dicas? Tem mais coisas? Tem, só que eu fiz uma live específica sobre isso. E eu não quero me alongar nesse tema específico, porque tem uma live para ele.